Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Valteir. Boa noite, Dona Rosa Orquídea. Você tá vermelho que cor? Eu estou rosa orquídea. Vermelho, vermelho. Vermelho de vermelho. Há várias tonalidades de vermelho. Não sei lá. Boa noite. Olha, já chegou gente aí. Oi, oi, oi. Sejam bem-vindos a mais uma live, a mais uma quinta-feira, a mais um tema legal e interessante. Deixa eu ver aqui. Tudo bem, entrou. gente? Deixa eu ver. Cadê Dona a galera? Sônia, Aline. Vê lá o meu também. Boa noite. Porque ainda não deu sinal. Adriana. Boa noite, Adriana. Deixa eu ver aqui. Eu tô tentando enxergar, gente. Renata. Boa noite, Renata. Oi, gente. Pessoal que vai entrando, vai mandando convite, aviãozinho pra galera, avisa que a live começou. Quem entrar fica até o final, que hoje vocês vão adorar o tema de hoje, né, Tê? É bem divertido. Eu lembrei aqui, segundo a Aline, esse aqui é Vermelho São Paulo. Vermelho São Paulo, meu Deus. Bom, mas eu não Suspeito. concordo nada. Vai comentando, o som tá legal, a imagem, como que tá aí, gente? Vai falando pra nós. Bruna, boa noite, Bruna. Seja bem-vinda à nossa live. Boa noite, Bruna. Seja bem-vinda. Antônio, boa noite, Antônio. Boa noite. Quem mais? Tê? Cadê que hoje não tá? Josimara, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Emília Imóveis também está aí com a gente. Boa noite, gente. Mandando aí os aviãozinhos também. Hoje é um tema bem bacana de trabalhar. Criança interior é bem divertido, é sério, mas também é divertido, né? Exatamente. E aqui eu não tô conseguindo entrar para ver o pessoal. A Delivery, Delícia da Terra também entrou. Boa noite. Olha lá, a Aline disse que é Vermelho São Paulo. Oh, meu Deus. Aline? Não é, gente. Não é Vermelho São Paulo, não. Ah. Isso aqui é o quê? Vermelho sangue? Vermelho Aline, melancia me madura? ajuda. Que cor que é essa camiseta? Porque se eu falar, ele vai ficar discutindo comigo o tempo todo. Se você falar, morreu o assunto. Vai. Não, morreu o assunto, não. Não, com você ele não discute. Não Me sendo ajuda. Vermelho São Paulo, tá ótimo. É Vermelho São Paulo, eu acho. A Aline, ainda mais que a Aline que falou. Você acha que eu vou discutir com a Aline? Vou nada. Vermelho São Paulo, fechou. Sejam bem-vindos, gente. A Sol Regilene entrou também, ó. Boa noite. Sol, a gente estava com saudade de você, da Mili Imóveis. Essa galera deu uma desaparecida aqui. Acho que faz uma semana que não entra na nossa live. Tô brincando, gente. Gente, vai mandando convite, ajuda a gente aí a convidar o pessoal para entrar na live. Uhum. Gente, essa blusa da Ana não tá parecendo vermelho aí? No... Olha, deixa eu falar um negócio pra vocês. Ele fica implicando comigo que eu só ando colorida. Aí eu fiz um protesto. Não sei se vocês perceberam que já faz algumas lives que eu venho de preto. Aí essa semana ele falou assim pra mim: você anda usando muito preto, viu? Vocês veem como ele... hoje eu cheguei colorida, tá? E ele falando da minha cor. É rosa orquídea. Pesquisa na paleta de cores da moda desse verão. Esse negócio... Primavera, verão. Paleta de cores. É, Vai então, ser usada. na minha infância, vermelho era vermelho, rosa era rosa, não tinha nada dessas cores de orquídea, não. Hein? Tá ele. Então, na nossa época de criança, sabe? Era assim, mas agora as coisas mudaram. Não, a minha caixa de lápis de cor era só de 12 cores. Olha lá, a Paula entrou também. Entendeu? Então tem essa diferença aí, ó. Entendi, mas tem a Faber-Castell com 24, 36, acho que já tem 48 cores, entendeu? Era o meu sonho, uma de 24, mas não tinha, eu aprendi que as cores eram só as básicas mesmo, não tinha essa rosa, orquídea Olha o que aí. está acontecendo, não está entrando, conectando aí com a galera. Eu não consigo ver meu pessoal hoje, o que eu vou fazer?
Vai conversando aí com a Gente, ó, a Ana Lívia entrou também. Boa noite, Ana Lívia. Boa noite, Paula. A Solange Nadim também entrou. Boa noite, gente. Hoje o tema é bem divertido aqui, né? A Ana tá com alguns problemas técnicos. A sua também era, Paula? Lá, ela tá dizendo que a caixa de cor... Da Paula é de quantas cores? A minha era só de 12, gente. Infelizmente. Ô Paula, quantas cores tinha na sua caixa de lápis de cor? Porque ele tá falando da dele de 12, mas a minha, além de ser 12, era pequena ainda. Sabe aqueles lápis pequenininhos? Bem pequenininho, aquelas caixinhas pequenas? Então, a sua ainda era grande, não era? A minha era grande, mas eu apontava bastante. Dessa vez você não vai ganhar de mim. A sua era pequena. A minha era, sabe, aquelas caixinhas pequenininhas de lápis de cor. Aí o meu sonho era ter uma caixa de lápis de cor grande. Quando eu terminei a faculdade de psicologia e comprei sabe o teste das cores? Meu Deus. Adivinha, gente, eu fui no mercado e comprei uma caixa de lápis de cor enorme, a maior que tinha. Ah lá, a Paula falou que era só 12 cores mesmo. Oh, meu Deus. Tamo junto, Paula, tamo junto. Não tinha um monte de cor aí, não. Eu acho que a mãe dela era esperta, comprava da menorzinha, que aí ela comprava de 24, entendeu? Era como se pegasse uma de 12 e cortasse. Não, era 12 cores. Cadê minha mãe? Mãe, entra na live. Sabe, essas caixas de lápis de cor grande, assim, lápis grande, aí comprava o menorzinho e dava pra comprar o de 24. Ô, Sol, acho que a sua mãe era muito esperta. Ô, Sol, fala pra mim. Cadê a Sol? A Sol tá aí? Que cor? Quantas cores tinha na sua caixa de lápis de cor? Cadê a Lisandra também, que gosta de conversar com a gente? Pra me salvar. Alguém tem que ter uma caixa de lápis de cor igual a minha. 12 cores pequenas. É uma criança. Hoje não vai rolar não, olha lá. Ixi. A gente vai lendo por aqui, então. Então vamos vendo. Você que vai ter que ler tudo hoje. Pode deixar comigo. Eu não sei o que aconteceu, que não tá conectando, eu não tô conseguindo ver vocês. Olha lá, nada rola. Hoje falhou. Mas vamos começar assim mesmo? Vamos. Se por acaso vier aparecer aqui, a gente vai que vai. Ah lá, a Sol falou que a dela era pequena também. Era Sol, 12 cores, não era? Viu? Oh, meu Deus. Eu sei perguntar pra pessoa certa. É só ver alguém da minha idade. Ô, gente, a gente tá falando sobre esse assunto aqui, né? Porque é bacana a gente relembrar também a infância e tem tudo a ver o assunto de hoje, né? Com relembrar a nossa infância também, né? A gente relembra um pouco a época de escola e acho que é o primeiro exercício que eu peço aí para vocês fazerem, né? Sempre a gente coloca uma reflexão na live, ou pede para vocês aí também irem, né? Para vocês irem fazendo reflexões, enfim, a gente coloca perguntas, né? E hoje a gente vai pedir para vocês relembrarem um pouquinho da infância aí, qual é a lembrança que vem na memória de vocês, porque falar de criança interior tem tudo a ver com isso, viu? Nossa, todos nós, né, temos criança interior. Com certeza. Gente, quem de vocês tem criança interior? Vocês sabem que a gente adora que vocês comentem na nossa live, né? Então vai falando aí pra gente, quem tem a criança interior? A Elisandra falou boa noite, olha, ela chegou. Chegou, boa Elisandra? Noite, Elisandra. Nós estávamos na enquete do lápis de cor, Elisandra. Precisava da sua ajuda e a Sol me ajudou. Ó, o Zé Henrique, a Cris entraram também. Boa noite, Cris. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, gente. Gente, deu jeito aí não? Não. Eu vou colocar aqui na sua live e aí você lê a minha, eu leio a sua. Interessante. Tá. Mas vamos começar. Vamos lá, gente. Ó, eu vou falando o seguinte, vamos combinar? Quem entrar na live vai ficar com a gente até o final hoje, né, Tê? Isso. Nada de entrar na live, dar uma olhadinha e ó, sair. Até o final, hein? Combinado? Vocês vão adorar esse assunto de hoje. Uhum.
É bem interessante, muito divertido também. Muito divertido. Eu queria vir, né, com várias cores representando as crianças, né? Um verdadeiro lápis de cor, mas para trazer, né, toda a infância, né, cada ano aí, cada criança interior que tem dentro de mim. Não, é porque a gente sempre combina, né? Mas você ia vir assim, ia me pegar desprevenido também. Eu pensei nisso, né? Não combinou isso aí, não. É muito gostoso, né, falar sobre a criança interior. É um assunto assim que ele é divertido, ele é engraçado, ele é gostoso de falar, né? E ele é importante também para ser falado. Muito. Então, quando mandaram pra gente esse tema, eu confesso, né, que tirando o trauma foi o segundo tema que eu mais curti. E na hora que chegou o dia dele, eu curti mais ainda, né? Gente, trauma e criança interior com a Ana. Né? E só comigo? Você não tem uma criança interior? Não, tenho também. Ela tá meio assim, ultimamente ela saiu de férias, a sua criança interior. Tem uma criança interior que eu vou falar pra vocês, viu? Nem conto. Gente, ó, a Natália Vieira entrou, a Josiane. Então, mas vocês devem estar perguntando, o que esses dois loucos estão aí na live, um dando risada, um brincando com o outro, falando sobre criança, né? O que são as crianças interiores que existem dentro de nós, né? Às vezes a gente fala sobre esse assunto, as pessoas se assustam, né? Quando se trata de ouvir um sonzinho dentro da cabeça, né? Aquela vozinha que vem falando com você, aquela ideia que você surge, né? Às vezes você se pega falando sozinho com você mesmo, né? Tudo isso está relacionado ao quê? A sua criança interior. Criança interior, as idades nossas, né? Cada ano da nossa vida, tudo isso está relacionado. Todos nós carregamos dentro de nós a história da nossa vida, né? Desde o nosso nascimento até o dia atual. E essas crianças interiores é essa história de vida. Então, cada fase, cada ano da nossa vida fica registrado dentro de nós. E cada ano da nossa vida é uma criança interior que existe aí. Então, por que essas crianças existem? Porque essas crianças que desenvolveu o ser humano que você é hoje. Através de cada criança interior, cada fase, cada ano de vida que você viveu, que hoje você se tornou a pessoa que você é. Então, dentro de nós existe a criança que tem a mãe, né? A mãe interior. Essa mãe interior é tudo aquilo que aquela criança viveu com aquela mãe. O pai, o professor, o médico, os amiguinhos da escola, o melhor amigo, o amiguinho imaginário, né? As melhores brincadeiras, uma situação triste que a criança viveu, uma situação que machucou ela, o primeiro tombo de bicicleta, né? Então, tudo isso conta a nossa história de vida. E tudo isso forma as crianças interiores que existem dentro de nós. É uma galera que mora dentro de nós. Vocês já pararam para pensar nisso? Que dentro de cada ser humano tem uma galerinha, que é toda a história de vida daquela pessoa. E tem a galera positiva, que viveu coisas maravilhosas, que nem nós estamos brincando aqui com os lápis de cores, né? A tinta guache, a massinha de modelar caseira, tempo bom, lembra o pacotinho de suque? Não, farinha não é de da minha trigo. época não, não é da minha época não. As massinhas de modelar, não saía do barzinho da esquina comprando os suquinho colorido, um de cada sabor, né? E aí a gente aproveitava e queria comer um pouquinho. Também, verdade. Né? As fazendinhas que a gente montava de terra. Então existe essa galera boa, né? Que é tudo aquilo que é bom da nossa infância, tudo aquilo que é positivo da nossa infância. E existe também a galera, né, traumatizada, a galera insegura, a galera que viveu situações de conflito. E tudo isso está aí juntinho dentro de você. Então, essa daí é o quê? É a criança interior, é a galera interior que mora aí dentro de cada ser humano.
Só para pontuar, né, gente, porque assim, a psicologia em si tem várias visões a respeito do ser humano, tá? Então a visão que a gente traz é mais voltado para uma psicanálise aqui, Freud, né? Porque tem outros ramos da psicologia, por exemplo, que estudam comportamento, que não vão falar de criança interior, tá? Então, assim, a psicologia, né? Depois, se vocês quiserem darem uma olhadinha, tem uma live que a gente gravou falando sobre a profissão do psicólogo, aí vocês dão um pulinho lá que a gente explica melhor isso, tá? Então, essa é uma visão da psicanálise, de Freud, né? Que muitos profissionais usam também, mas a psicologia não tem só essa visão a respeito das pessoas, tá? Tem a visão comportamental, tem outras visões, tá bom? E outra coisa que é importante lembrar, a gente pegou essa visão da psicanálise, né, que é a nossa área de atuação, e a gente transformou isso numa linguagem simplificada, tá? Dentro da psicologia, no psicologuês, né, é uma outra linguagem, é um outro tipo de fala que a gente vai falar desse assunto. Uhum. Mas para que vocês possam entender e interagir com a gente, então a gente transformou todo esse material na linguagem mais simples possível, para transformar um assunto divertido, né, e que vocês consigam obter o conhecimento necessário dentro desse assunto. Uhum. Ó, a Bruna entrou aqui, ó, na live. Boa noite, Bruna. Boa noite, Bruna. A Natália, a Cida Escórcio, a Vanna, ó. A Vanna também é psicóloga. Olá, aí, Vanna, ó. Boa noite para bem-vinda. vocês, viu? Então, e continuando, né? A Ana estava falando a respeito da criança interior, né? De várias crianças, aí, enfim. Então, se a gente for pegar todas essas vivências da nossa infância, né, elas também têm muito a dizer sobre o adulto que a gente é hoje. Muitos comportamentos, às vezes a forma da gente ver o mundo, a forma da gente se relacionar com as pessoas, a gente aprendeu nesse período aí da infância. Né? A figura dos pais, muitas vezes a concepção que a gente tem do que é ser amado, né? Enfim. Então, muitas coisas, né, tem a ver com esse período aí, porque é um período que a gente aprende. Né? A gente aprende a ver o mundo, aprende a ver as coisas, aprende a lidar com as coisas, né, com as situações. Né? Porque sempre a nossa primeira experiência vai estar aí, né? Igual a Ana falou, de andar de bicicleta. Tem gente que caiu na infância e nunca mais montou numa bicicleta, por exemplo. Né? Verdade. Então, são experiências que a gente vive e assim são carregadas de muita emoção, gente, sabe? Então, assim, as experiências que a gente vive na infância, elas são muito fortes e por isso elas marcam bastante. Por serem a primeira experiência, né? Por você não ter por você assim não conhecer e vivenciar aquilo, então aquilo às vezes é carregado de muita carga emocional, né? E por isso que marca muito a gente. Sim, e essas cargas emocionais está relacionado à experiência na prática, como o andar de bicicleta e cair, né? Ou em andar de patins, ou a recusa dos amigos nas brincadeiras, né? E também está relacionado às falas dos adultos, né? A maneira como o adulto age e se relaciona com aquela criança. Então, todo esse contexto, né, da criança, do adolescente e até mesmo do adulto está influenciado por situações, né? Situações que você vivencia, né? E situações que você ouve, que é falada para você, que é transmitida de uma maneira verbal. Uhum. Aqui gente, eu tô falando aqui porque a Ana já voltou o seu, Ana? Não, eu perdi o meu meio de comunicação hoje. Então, eu tô lendo aqui o pessoal que está entrando, tá? Porque deu probleminha no notebook da Ana. Ó, o Belize Figueiredo entrou, a High Blood, acho que é isso, gente, entrou também. Padaria Vitória, ó, entrou também aqui. Gente, boa noite para vocês, sejam bem-vindos na live.
Então, a questão, né, da criança interior, ela é muito importante, né? Principalmente, igual eu falei, né, eu e a Ana, a gente atua nesse campo. Então é muito importante, né, essas vivências, essas primeiras vivências aí, né? Então, por exemplo, a primeira experiência de rejeição, né, a primeira experiência de amor, então tudo isso está na infância. E assim, igual a gente estava falando aqui no começo da live, a respeito das vivências positivas que a gente tem, vocês conseguem imaginar, por exemplo, né, as brincadeiras, né? Vocês conseguem sentir o gosto, por exemplo, da comida da sua mãe, né? Então, e muitas vezes não só isso, a gente consegue sentir, às vezes dá água na boca, ou a gente relembra aquele tempo e sente uma emoção muito positiva, né? Funciona assim também com as nossas lembranças negativas que a gente carrega, né? Elas estão no passado, mas a gente revive elas, né, como se elas tivessem acontecido agora. Então isso é muito importante, porque tem gente que fala assim, mas por que falar lá da infância se isso ficou no passado? Mas na verdade não ficou tão no passado, né? Porque muitas vezes essas coisas são relembradas e vêm à nossa memória sempre, e muitas vezes a gente sente, a gente tem os mesmos sentimentos que sentiu naquele mesmo dia, naquela mesma hora, e a gente carrega isso durante toda a vida. E nem sempre relembrar isso ajuda a gente, muitas vezes atrapalha na nossa vida, né? Por isso que é importante a gente falar sobre a criança interior e a gente também olhar para essa criança interior. Olhar para essa criança, né? Lembrar dessa criança, é como se você estivesse cuidando de você, né? É ter um zelo por você mesmo. Hoje eu estava na médica, né? Não que eu estou doente, mas é um tratamento que eu estou fazendo, e ela falou uma coisa interessante. Eu entrei dentro da sala com um livro, né? E ela perguntou, né? Porque eu estava lendo um livro, e aí eu expliquei para ela. E ela disse o seguinte, né? A gente hoje ouve muito falar sobre inteligência emocional, né? Mas essa questão de inteligência emocional que é falada hoje também é tratado muito da questão do superficial. As pessoas lembram da inteligência emocional de resolver a situação agora, do momento, né? E acaba se esquecendo das feridas do passado. Então não tem como você resolver uma situação do presente, né? Se essa situação está ligada com o teu passado, você precisa ir lá resolver o passado para que você também consiga resolver o teu presente ou agora, né? Cuidar do passado, cuidar da criança, né? Cuidar dos seus conflitos, cuidar das suas feridas, né? Das falas mal ditas, das coisas que foram mal faladas para você na infância, é resolver esse adulto agora, né? É libertar esse adulto, que muitas vezes ele está carregando, né, arrastando um saquinho cheio, né, de feridas, cheio de mágoas, cheio de traumas, né, cheio de crenças limitantes daquele passado lá, que não foi solucionado. Então é importante você fazer essa reflexão. Existe, né, várias crianças dentro de mim. Como que essas crianças estão? Qual está ferida? Né? Essa criança que está ferida, qual é a consequência? Porque muitas vezes essa criança ferida, esse adolescente ferido, ou até mesmo esse adulto, né, de 19, 20, 30 anos ferido, inconscientemente, né, acaba sentando no banco do motorista da sua vida, sem que você perceba. Acaba assumindo o controle de uma situação sem que você perceba aquele que está agindo. E aí não vai dar certo, né? Criança sabe dirigir? Um bebê sabe dirigir? Né? Um adolescente de 13, 14 anos tem capacidade para dirigir? Então é nessas horas que as coisas acabam não dando certo, né? Acaba gerando mais conflito, piorando ainda mais a situação, ou você trava, não consegue caminhar, fica numa situação de procrastinação e não entende o que está acontecendo. Faça essa reflexão. Quais são as crianças interiores aí? Qual é a galera que mora dentro de você? Porque às vezes não é uma criança, mas é um adolescente, é um adulto. Qual é a galera que está aí dentro de você
que está atrapalhando você a caminhar, a agir, a buscar as coisas para a sua vida? E qual é a galera também divertida, né? A galera bem resolvida, aquela que vai motivar você, que vai te encorajar. Porque a criança também que ouviu coisas ruins, também ouviu coisas boas, né? Essa criança também algumas vezes ouviu, você consegue, você é capaz, você dá conta, né? Você pode, você é bonita, você é inteligente. Então, é importante você olhar para a galera que precisa ser cuidada, né, que precisa resolver, e para a galera que já está resolvida, que é aquela que está sempre aplaudindo você, mostrando para você que você é capaz. Ó, a Novélia Azevedo entrou aqui na live, a Daiane Machado, a Gi Barbosa, a Lúcia, o Luciano Vieira, a Marli Oliveira, gente, sejam muito bem-vindos. Ó, o Henrique Bola também entrou, tá? Sejam bem-vindos, gente. Obrigado por vocês estarem aqui. O combinado é ficar até o final, hein? Não esqueçam. Gente, como a Ana estava falando, né? É uma questão muito importante, né? Isso que ela estava falando. E tem outra questão também que é muito importante, que é assim, a nossa criança interior, muitas vezes a gente tem, por exemplo, se você tem lembranças de que os seus pais não foram bons pais, né? Às vezes você não teve uma boa infância, enfim. A questão é que assim, né? Sempre que a gente fala em criança, no período da infância, a gente não quer culpabilizar os pais, não é isso. Né? Inclusive em algumas lives a gente dá alguns toques para os pais, né? Olha, agir dessa maneira, você pode traumatizar o seu filho, você tem que agir de tal forma, né? Mas assim, a questão é que a gente também tem que olhar os pais, né? O tratamento dos pais, enfim. Eles fizeram tudo aquilo, ou eles agiram daquela forma porque era a maneira que eles tinham, né, de fazer. A gente não pode culpabilizar os pais. Na verdade, a gente está falando aqui de criança interior, mas não é para culpar os pais, né? Porque na grande maioria das vezes eles fazem o que eles podem, né? Eu acho que tem pessoas que podem estar nos ouvindo que tem uma infância muito, muito triste. Às vezes o pai colocou para trabalhar muito cedo, aí fala assim, olha, eu não aproveitei a minha infância. É importante a gente lembrar que os pais também têm a criança, a galera deles, né? Perfeito. Criança interior. Sim. E é por isso que eles são falhos, né? Uhum. E é exatamente isso. Então, assim, a gente também não pode pensar que assim, existe uma infância perfeita. Né? Não existe. Por quê? Porque os nossos pais também, eles são seres humanos e eles erram. Eles procuram fazer o melhor pra gente, procuram dar a melhor educação, procuram nos tratar da melhor forma. Mas nem sempre o que eles fazem vai agradar, né? Então, assim, eles, na tentativa de cuidar da gente da melhor forma, fizeram daquele jeito. Às vezes você tem imagens de você apanhando na infância, né? Uma sua que você levou dos seus pais, mas talvez eles aprenderam daquele jeito, que educar era daquela forma, né? Então, quando a gente fala de criança interior, é que a gente não quer arrumar um culpado, às vezes, para a pessoa que você é hoje, ou para os seus defeitos de hoje, né? Às vezes, se você ainda sente uma tristeza por ter apanhado dos pais, enfim, né? Citando esse exemplo aqui, né? A gente está falando de criança interior, mas para que você olhe para aquilo, né? E tente dar um novo significado àquilo. Como a Ana falou, né? Quando a Ana fala de não dar direção para uma criança ou para um adolescente, é isso. Hoje você é adulto e às vezes você pode voltar lá naquela cena e olhar de forma diferente. Hoje você tem ferramentas para olhar de forma diferente tudo aquilo. Então é importante. A gente está falando aqui de criança interior para que cada um também olhe para si, mas não para culpabilizar os pais, para colocar a culpa nos pais, mas para olhar para si e dar um novo significado a algumas coisas que ficaram mal resolvidas na infância, né?
É você conseguir refletir, né, que quem está sentando ali no banco de motorista é aquela criança, né, é aquele adolescente ou é aquele adulto do passado mal resolvido. E você ter a capacidade de perceber isso. Porque muitas vezes é uma coisa nítida, né, mas pelo fato de você não ter a consciência, né, do que o seu passado ele caminha junto com você e que você tem que prestar atenção nisso, você acaba agindo sempre da mesma forma, né? Então, assim, aquela criança viveu aquela situação que ela não tinha ferramentas, ela não tinha possibilidade de agir. Mas e o adulto? Teve situações que eu, Ana Paula, com 10 anos, com 11 anos, com 5 anos, com 6 anos, né, eu não tinha ferramentas, eu não tinha capacidade, eu não tinha maturidade para resolver aquela situação e me defender daquela situação. Mas e hoje, eu, Ana Paula adulta? Eu tenho, hoje eu consigo, hoje eu sou capaz, né? E se eu não tiver essa consciência? Então, é mudar o seu olhar, é entender que aquilo ficou no passado, né? Até mesmo falar para essa criança que hoje ela é uma adulta, que hoje ela cresceu, que hoje ela evoluiu, que hoje ela tem capacidade, que hoje ela tem ferramentas para cuidar dela mesma. E que ela não precisa continuar tendo os mesmos sentimentos e as mesmas sensações de quando ela tinha 10 anos. Porque hoje ela viveu várias coisas na vida dela e tudo mudou, tudo é diferente. Né? Então, quando a gente coloca essa situação, é para essa reflexão. É para você entender que o passado está no passado, né? E o presente é diferente. Aqui, ó, a Marli disse assim, ó, comecei a trabalhar com 10 anos. E era uma realidade mesmo, né, Marli? É uma realidade que muitas pessoas viveram aí, né? Os pais, às vezes, tinham muitos filhos, a família era muito grande, ou às vezes passava muita necessidade, então precisava colocar os filhos para trabalhar, né? Então, é muito isso, né? De olhar e falar assim, olha, também era uma necessidade dos pais, né? Voltar naquele tempo, olhar para aquela criança e falar assim, poxa vida, né? Mas talvez não seja por maldade que meus pais colocaram para trabalhar, né? Foi porque eles precisavam do dinheiro, precisavam que eu trabalhasse realmente, né? Então, é olhar dessa forma que a gente convida vocês, né? Às vezes são coisas, não só o que os pais fazem, mas são coisas que os pais falam também que fica na nossa cabeça, sei lá, às vezes a gente tem medo de escuro, mas uma fala que os pais disseram pra gente lá na infância, né? E aquilo ficou na nossa cabeça. E hoje a gente é adulto e sabe, né? E vê lá um quarto escuro e fala, oh, poxa vida, mas hoje eu tenho tantos anos de idade, eu não preciso ter mais esse medo, né? Às vezes o pai falava, o escuro, né? Falava alguma frase sobre o escuro para a criança não sair para fora, por exemplo. Bicho-papão, você não tinha medo do bicho-papão? Sim. O homem do saco, mula sem cabeça, né? Saci pererê. Monteiro Lobato, gente. É verdade, gente. Então tem muitas essas coisas, né? E assim, é para refletir mesmo, né? E para vocês olharem também, porque assim, muitas vezes aquela criança ainda fala muito hoje dentro da gente. Muitos comportamentos ainda a gente carrega e a gente não sabe que a gente aprendeu a se comportar daquela maneira lá, né? Então, às vezes, né, tem pessoas que assim são persistentes e vão atrás daquilo que querem, enfim. E às vezes foi uma criança muito birrenta lá atrás, né? Foi aquela criança que persistia com os pais até conseguir. E hoje, às vezes, você olha para isso e fala, nossa, eu queria tanto mudar. E dá pra mudar. É só olhar para essa criança, porque naquela época a criança conseguia daquele jeito, insistindo. E hoje você tem outras ferramentas para conseguir as coisas. Às vezes não precisa ficar insistindo, né? Você é adulto, você sabe argumentar, né? Enfim, ou às vezes você olha para aquilo e vê que não precisa mais daquilo, né? Criança é assim, né? Eu quero aquilo, mesmo que
eu quero aquele brinquedo, e pegou o brinquedo e passou 10 minutos, meia hora, já não quer mais o brinquedo e deixa lá, né? E às vezes a gente também é assim, a gente quer uma coisa, quer uma coisa, quer uma coisa, e depois consegue, fala assim, nossa, mas não é do jeito que eu Perdeu queria, a graça, né? Perdeu a graça, assim. Então, às vezes são formas que a gente tem de se comportar, de ver a vida, de ver as pessoas, né? Então, assim, às vezes, né, igual pegar a experiência da Marli, por exemplo, que nos disse aqui que começou a trabalhar com 10 anos. Então, assim, às vezes, por você ter começado a trabalhar com 10 anos, enfrentado muitas dificuldades, você olha para a vida como se a vida fosse muito difícil, muito pesada, né? E você perde essa leveza de criança, né? Porque é essa criança aí que não deixa a gente pirar, né, gente? Às vezes a correria do dia a dia, enfim, da nossa vida, é essa criança aí que não deixa a gente pirar. E muitas vezes a criança, né, começou a trabalhar cedo e aprendeu que a vida é dura e que tudo é muito sério e que tudo é muito responsabilidade e que eu tenho que encarar tudo de maneira muito séria. E às vezes cresce uma pessoa que não sorri, uma pessoa que não consegue se relacionar com as pessoas, né, uma pessoa que não consegue relaxar, né, perante a vida, perante os problemas, as dificuldades. Então, né, para vocês verem como que às vezes a visão de mundo, né, de lá da infância a gente carrega para a vida adulta, né? Eu ouvi uma história de uma senhora, né, que ela não gostava do Natal. Ela nunca gostou, não deixava os filhos montar árvore de Natal, colocar decoração na casa, né? E ao ouvir essa história, ao ela relatar a história de vida dela, né, ela coloca que o que acontecia, ela veio de uma família grande, né, e antigamente a situação era muito difícil, né, vários filhos, só o marido trabalhava, uma pessoa só para sustentar aquela família grande, e ela era mais velha, então ela ajudava, né, os pais, e a maneira dela ajudar era confeccionar as roupas para os irmãos. Então ela fazia roupa para os irmãos todos dela. E quando chegava o momento dela fazer a roupa dela, que ela sempre ficava por último, não tinha tecido. Então ela sempre usava roupa velha. E ela nunca ganhava presente de Natal. E aí ela via os vizinhos ganhando presente, né? Insultando os irmãos, porque os irmãos não tinham e eles tinham, né? E tinha o contexto dela querer esses presentes e não ter. Ou seja, o Natal, que era para ser uma data feliz, né? Um momento em família, um momento de oração, um momento de ceia, se transformava no quê? Né? Num transtorno, num momento ruim para aquela criança. E quando adulta, ela levou, né, para os filhos dela tudo aquilo que ela estava vivendo como adulta. Como criança, aliás. Ela sendo adulta, ela estava ainda vivenciando aqueles momentos dela de criança. Então ela enchia os filhos de presente, né? Enchia o quarto da filha de boneca, a filha tinha boneca de tudo quanto é tipo, mas ela não conseguia comemorar o Natal. Ela ficava tentando suprir a carência dela através dos filhos e ao mesmo tempo ela não conseguia superar essa frustração. E quantos de nós, né, não temos uma criança frustrada que viveu alguma situação, né, e que transfere para o adulto isso? É importante que a gente reflita, né? A criança, por exemplo, que cai e se machuca e ela recorre ao adulto e muitas vezes o adulto fala assim, para de chorar, enxuga lágrimas, já passou, vai brincar, achando que está estimulando a criança a ser forte, né? E aí se torna o quê? Um adulto carente, né? Necessitado de carinho, necessitado de atenção, né? Com medo de se machucar porque não vai ser amparado, não vai ser acolhido, né? Quantas vezes isso acontece? Reflete qual é a sua criança aí que está machucada, qual é a sua criança que tem uma história ruim para contar e qual é a criança que tem uma história boa para ser aplaudida também para contar. Aqui, ó, o Leandro Marcondes, a Mirelle Nicodemo, o Dola Sodré. Deixa eu ver aqui, gente, eu estou enxergando bem. Aqui, ó, eu vou falar da live do T agora, ó. A Luciene,
o Fabiano Vicente. Ó, a Elisandra fez um comentário, que legal. Ela falou que ela teve uma infância super protegida. E hoje, adulta, eu sinto a necessidade de proteção. A Márcia chegou. Então, essa criança que foi super protegida, ela tem o quê? A dificuldade do caminhar sozinho, né? Do caminhar dentro do contexto dela de adulta e se sentir amparada como adulta. Ela está sempre buscando aquela mãe, aquele pai, aquele familiar para proteger ela, né? Ó, aqui a Kelly também. Gente, eu estou fazendo assim para olhar aqui no celular. Tá? Vocês não estranhem não, viu? Você tá vendo? Ó. É isso. Bom, gente, se passou alguém, eu peço desculpa. Aqui a Wanda também comentou, ó, respeitar o sentimento da criança é muito importante, exatamente. Exatamente. Eu acho que é um ponto que a Wanda tocou num ponto que é muito importante, né? Que é também a nossa questão com a nossa criança, né? Muitas vezes a gente julga a nossa criança, né? Como se ela fosse capaz, na época, de fazer algo diferente. E, na verdade, a gente agiu daquela forma porque aquela criança agiu daquela forma ou percebeu a situação daquela forma porque era o jeito que ela tinha, né, de lidar com a situação. Então, assim, até uma coisa muito importante, porque muitas vezes o que a gente carrega é como a gente percebeu aquela situação naquele momento. Muitas vezes, né, os nossos pais, a gente tem alguma mágoa, algum ressentimento dos nossos pais, mas muito pela percepção que a gente teve, por como a gente percebeu aquela situação. Vou dar um exemplo para vocês, né? Sempre que a gente cita aqui, 2 irmãos, né, morando na mesma casa, né, e às vezes presenciam a mesma situação. Então, para um tem uma visão diferente. Às vezes, naquela determinada situação, um ficou amedrontado ou guardou uma mágoa, um ressentimento do pai. Já outro percebeu aquela situação como uma situação tranquila. Então, também as nossas lembranças, as nossas vivências de infância tem a ver também com como a gente percebeu a situação naquele momento, tá? Então, vocês veem a importância aí também às vezes, de olhar para essa criança, de voltar lá naquela criança, né? E cuidar daquela criança também, né? É muito importante, né, a gente olhar para a nossa criança interior e conversar com ela. Eu faço muito isso com a minha criança interior, né? Às vezes eu falo para as Paulinhas que tem aqui dentro de mim, ou para as Anas, ou para as Ana Paula, né? Eu costumo conversar e falar que ela cresceu, que ela amadureceu e que as coisas hoje é diferente na vida dela, que ela pode cuidar dela mesma, que ela pode zelar por ela mesma. E algumas vezes é importante vocês prestarem atenção nisso, que vocês precisam ter carinho, ter zelo por essa criança. E que se vocês não conseguirem resolver isso, vocês com a criança de vocês, aí tem a necessidade de buscar ajuda, de buscar uma terapia, né, para estar solucionando. Quantos adultos sentam aqui no meu divã, ou sentam aqui na poltrona, né, e ao eles contarem a história, né, do que está acontecendo com a vida deles, eu faço um questionamento, né, sobre quem que estava agindo naquele momento. E aí eles vão trazer uma idade muito distante da atual deles. E é importante ter essa conscientização, porque aquilo está acontecendo de uma maneira inconsciente, né? E vocês precisam entender isso. Por que é necessário cuidar? Porque é necessário cuidar das feridas do passado, porque é necessário cuidar dessa galera que mora dentro da gente. Porque é essa galera que muitas vezes está te impedindo de caminhar, está fazendo com que você fique congelado em determinadas situações, né, com que você não tenha ação na sua vida, com que você não consiga conquistar coisas para a sua vida. E a partir do momento em que você presta atenção nela, começa a cuidar dela, as coisas começam a acontecer. É muito importante isso.
Olha aqui, olha, testemunho da Sol, tá dizendo assim, nossa, eu estou entendendo várias coisas, e principalmente a mim mesma. Acho que estou crescendo a partir de hoje em algumas situações. Que bom, Sol. Que bom. Parabéns, Sol, a gente fica contente. Uhum. E acho que esse é o intuito também, né? E assim, tem várias situações, né? Assim, a maioria, né, que eu percebo, pelo menos que eu atendi aqui no consultório, tem muitas pessoas que assim, sentem vamos dizer assim, um abandono, né, muitas vezes, quando são expostas a situações assim, que exigem muito, né, principalmente, como foi falado aqui, pessoas que começam a trabalhar muito cedo, que têm que enfrentar, né, tem que lidar muito cedo com as responsabilidades da vida. Então, muitas vezes, eles sentem um certo abandono, né? E até eu gostaria de citar que, assim, muitas vezes isso vira vamos dizer assim, isso também é um modo de se comportar. Bom, já que eu me senti abandonado na infância, né? E os pais têm esse papel de proteger também a criança, né? Então, muitas pessoas... às vezes nos relacionamentos afetivos, elas também costumam abandonar a outra pessoa. Ou quando sentem que vão ser abandonadas, elas abandonam primeiro para não sofrerem a dor de serem abandonadas. Assim, né? Até mesmo porque é aquela criança, né, que aprendeu dessa forma, né? Uhum. Então eu vou agir de acordo com aquilo que eu aprendi. Não ensinou para ela de uma outra maneira, né? E ela não está conseguindo também ver de uma outra forma. E o que é engraçado, Ana, é que assim, elas fazem isso e é um comportamento que elas tentam evitar, e é o comportamento mais doloroso para elas, né? Ser abandonados. Só que elas também agem dessa forma e muitas vezes não percebem. É uma forma inconsciente de agir, né? E atuar naquele papel que ela vai ocupar, né? Sim. Quantas filhas não falam, eu não vou fazer tal coisa que a minha mãe faz, né? Uhum. E quando tem um filho, vai lá e repete a mesma história. Por quê? Porque é a vivência, a experiência que ela tem de vida ali dentro daquela história. Sim. A Sol colocou aqui, ó, quando nos vemos na nossa infância... quando nos vemos na nossa infância, vemos a necessidade deixa eu ver. Quando nos vemos na nossa infância e a necessidade de deixar lá no passado. Ela está querendo dizer que a partir do momento em que a gente consegue ver a nossa infância com clareza, que é o que a gente está expondo aqui, né? Assim a gente consegue, né, deixar o passado realmente no passado, que é onde ele precisa estar. Mas você está correta, Sol, é isso mesmo. É só quando a gente consegue entender o que acontece conosco, o que está acontecendo, o porquê da gente estar agindo assim, é que a gente consegue se libertar dessa situação. E é por isso que vocês têm que fazer essa reflexão. Até onde eu consigo sozinho, eu comigo mesmo, né? E até a partir de onde eu preciso de ajuda. Eu preciso buscar um profissional, uma pessoa para me ajudar. É muito importante isso, né? Aquela criança que era criticada pelos pais, né? Que era sempre apontada como a criança difícil, a criança teimosa, né? A criança que foi comparada com alguém, você é igual ao fulano, você age igual ao fulano. Muitas vezes a gente tem comportamentos e atitudes por esse bloqueio. Né, por uma fala, principalmente quando a fala vem da mãe, do pai, do professor, do vô, que são as figuras dos avós, né, que são as figuras mais importantes para uma criança. Isso tem um peso muito grande. E aí ela se congela naquele momento. E ela passa a se ver assim e se torna um adulto se vendo da mesma maneira. Né? Às vezes a criança é exposta numa situação e ela vai carregando isso para a vida dela. E ela vai vivendo essa situação, sem que ela tenha percepção do que está acontecendo com ela. Uhum. Ó, a Rita Costuras entrou aqui. Boa noite. Boa noite, tia Rita. Olha lá, o Rony acabou de Vida entrar. chegou. Boa noite, vida. Aqui, ó. A VM Modas presente também, ó.
Boa noite. Boa noite, Vene Modas. Olha lá, a Vana comentou também aqui, ó. Reconhecer que temos uma criança ferida e podemos construir um presente mais saudável. Parabéns, amigos, por esclarecer isso. Obrigado, Vana. Obrigada, amiga. Você também gosta desse assunto, né? Eu sei. A Vana também entende muito, viu, de criança interior, gente. Eu e ela trocávamos altas figurinhas. Ó, o Rony falou que demorou, mas chegou, tá vendo? Chegou, vida? Tudo bem com você? Então, gente, uma coisa que eu gostaria de pontuar é que, assim, o que a Sol falou, né, é deixar lá no passado. Deixar lá no passado não significa esquecer, viu? Falar assim, não, eu não quero lembrar disso. Até porque as pessoas muitas vezes deixam no passado muitas lembranças e não voltam até a sua criança interior porque é sofrido, é doído e eles têm medo muitas vezes, né? É uma fuga, na verdade, não é a questão de esquecer ou deixar no passado, né? Tem outra... É carregar, né? É carregar esse passado com você o tempo todo. Muito Sim. bem posicionado isso, Fê. Sim, então, é muito importante isso. Tem gente que acha, não, isso já passou, né? E muitas vezes isso vai se repetindo, ou às vezes vem a lembrança, ou vira e mexe está lembrando dessa criança aí, enfim. Eu conheço, por exemplo, pessoas que passaram muita fome na infância e passaram muita fome, passaram por situações difíceis de pobreza e hoje são bem empregadas e compram muitas coisas. Né? Acumuladores? Sim, comida? Sim, de comida, tem vários sapatos. Isso, roupa sim. de cama, né? Sim. Toalha de banho, roupa de frio, vai acumulando, né? Eu sempre Sim. tenho que ter guardado. Sim. E às vezes é aquilo, né? Ficou na cabeça daquela criança assim, vai faltar. E aí quando cresce, o adulto também fica com essa mentalidade, não, vai faltar, eu preciso comprar um monte porque, né, eu não quero que falte. Eu na minha infância faltou para mim e isso foi muito dolorido, foi muito custoso, eu não quero que isso aconteça. E aí compra exageradamente, né? Porque comprando exageradamente, esse pensamento de que vai faltar, né? Ele é como se ele fosse abafado ali, né? Olha, ele para de fazer tanto ruído dentro da pessoa, né? Então, para vocês verem como são inúmeras situações aí que a gente carrega da nossa criança interior e às vezes a gente não sabe, né? E quantos pais também tentam suprir no filho aquelas necessidades da criança interior deles, né? Eu lembro que em algum tempo, assim, até hoje às vezes eu faço isso. Eu quero dar alguma coisa pro Arthur que ele não quer. E aí leva um tempo para me perceber que é algo meu, é a minha criança, não é a criança do Arthur. Ele não vai curtir isso, quem curte isso sou eu, né? Mas muitos pais fazem isso. A minha mãe, por exemplo, ela veio de uma infância difícil. Gente, o meu quarto tinha tanta boneca. Ela fez curso de boneca de pano, encheu a minha parede de boneca de porcelana, colocava na cama. Eu nem podia brincar com a boneca direito, que quebrava. Boneca de tudo, todos os tamanhos, né? Eu adorava brincar, brinquei por muito tempo, eu tive uma infância longa. Mas era muito brinquedo, era muita coisa. Eu e o meu irmão, era show, era brinquedo de tudo quanto é tipo. Mas era o quê? Não era uma necessidade nossa, era muito mais dela, né, da precariedade, de tudo aquilo que ela queria para a vida dela, ela não tinha conseguido na infância, do que nossa. E mesmo diante de todos esses brinquedos, eu ainda me pego às vezes fazendo isso com o Arthur. Eu fico lá tentando convencer ele ainda a querer aquele brinquedo, né? Mas não rola, ele ganha. Mas é uma tendência mesmo, né, Ana? A gente, para quem tem filhos, tentar satisfazer um pouco da criança interior dele no filho, né? Enfim, dá para o filho o que não teve, né? Mas às vezes os pais esquecem de perguntar se é a vontade do filho, né? Exatamente, mas eu pergunto, tá? Eu não compro, não. Eu pergunto, eu respeito. Né? A caixa de 24 lápis de cores, quando ele só podia usar 12, né? Ó, a Daniela entrou aqui. Boa noite, Daniela. Boa noite, Daniela. Eu
fiquei pensando, né, porque tem vários outros exemplos, assim, né. Eu fiquei pensando, por exemplo, em pessoas que têm, por exemplo, mania de perfeição. E muitas vezes foram cobrados pelos pais na infância também, né? Sim. Então aquela criança interior era aquela criança, né, lá na infância sofreu, porque os pais, tem que ser assim. Aí às vezes fazia e falava, não tá bom, volta e faz de novo, né? Aí fazia de novo, não, ainda não tá bom, volta e faz de novo. Então, aí pega aquela coisa, né, mania de perfeição, e às vezes, por exemplo, pede para um fazer, mas aí não se contenta. Por quê? Porque não tá do jeito que ele quer. Sim, a cobrança, né? Ou em algumas situações também, vem dentro da percepção da criança e dos pais que é algo positivo. Né? Uhum. Que nem eu, por exemplo, eu limpava a minha casa e eu era muito elogiada pela minha mãe, pelas minhas tias, eu era a mais velha da galera. E o que eu fazia? Eu limpava porque eu recebia elogio. Isso. Então eu gostava de estar ali servindo, né? Uhum. De cozinhar, de fazer as coisas, porque eu era aplaudida, era elogiada, né? E num período meu de adolescência, até mesmo no início da minha vida adulta, até eu me conscientizar, eu estava ali sempre disposta para servir alguém. Às vezes as pessoas nem precisavam de mim, eu estava lá pronta, de prontidão. Uhum. Né? Por quê? A necessidade de ser vista, né? E receber o elogio. Então, assim, é uma criança também, né, que viveu uma situação que é negativa para ela. Ela não foi punida, não foi uma coisa ruim para ela, mas que de uma certa forma causa um desconforto dentro desse adulto. Uhum. É bem isso mesmo, né? E às vezes até a criança pode crescer com essa ideia de que vai ser amada se ela estiver servindo, ou vai ser amada se fizer tudo com perfeição. Tem que ser perfeito, porque aí vai receber o amor, vai receber o elogio das pessoas, vai receber a atenção das pessoas, né? Então, para vocês verem como que é importante. E aquilo que a gente falou de percepção, né? Às vezes foi um dia que a Ana se sentiu tão bem com os elogios, né? E aí foi naquele dia que ela resolveu falar assim, olha, eu vou fazer sempre desse jeito porque eu quero sempre ser elogiada desse jeito, né? A sensação que ela teve naquele momento foi muito boa. E aí, então, é normal da criança ali repetir o mesmo comportamento para que seja elogiada e para que se sinta a mesma sensação que sentiu naquela hora, né? Às vezes a gente vê as crianças pequenininhas mesmo, né? Brincando assim, às vezes está brincando com a bola e cai, e aí os adultos começam a dar risada. Aí a criança vai de novo e joga a bola e cai de novo para ver se o adulto dá risada de novo. Né? Então, às vezes funciona muito isso, gente. A gente vai repetindo, e a gente vai crescendo com isso, sabe? Às vezes é inconsciente mesmo, a gente não tem essa noção. E da mesma maneira, né, que uma criança vai lá brincando com a outra, bate, né, no amigo, no parceiro ali de brincadeira, no primo, no irmão, né, e o pai e a mãe, o adulto que está ali por perto, em vez dele ir lá e explicar para aquela criança, né, que ela não pode fazer aquilo, vai lá e fala assim, você é difícil, você é briguento, né, Sim. Você é genioso, você tem um gênio ruim. Automaticamente, essa criança também vai absorver isso. E ela vai começar a se ver dessa maneira. E da mesma maneira que a criança elogiada, ela vai crescendo, esquecendo que ela cresceu, e com aqueles aplausos ou aquela risada quando a bola cai e acaba, né, essa criança também vai esquecer disso e vai carregar isso para a vida dela. Ela vai passar a acreditar que realmente ela é assim. Uhum. Aqui, ó, Ivanilde está dizendo, linda profissão, parabéns. A Marli, ó, está dizendo, sim, eu se senti importante, ó. A Lisandra também está falando, né, que é verdade isso que a gente está falando, né? Então as pessoas estão se reconhecendo também, né, nisso que a gente está falando. E eu acho que todo mundo passa por isso, ou passa por alguma situação parecida, ou tem outras situações também, né? Então é muita percepção de como a criança vê aquilo. Né? E ela leva para a vida adulta, gente. Isso é muito visível, né? Acho que aqui no consultório a Ana, né,
vê, eu vejo, né? Sempre que a gente atende as pessoas, a gente vê que são várias crianças, são crianças de várias maneiras, mas assim, o modo de se comportar, o modo de ver a vida, o modo de tomar as decisões, tudo isso a gente consegue enxergar muito na criança que a pessoa foi lá atrás, né? Sim, é importante, né? Que hoje você é um adulto, mas você já foi criança um dia. E você carrega muito da sua criança aí dentro de você. Né? Então reflita, a sua criança faltou brincar? A sua criança faltou brinquedo? A sua criança ganhava brinquedo quebrado? Né? A sua criança era punida quando fazia alguma coisa errada, né? Que era uma forma de corrigir? A sua criança apanhava muito? A sua criança não ganhava elogio? A sua criança não era abraçada? Eu ouço muito aqui no consultório, né? Eu fui criada, mas os meus pais não me abraçavam, não gostavam de beijar, né? O que faltou nessa criança? O que essa criança não teve, né? Que ela sentiu a ausência daquilo ali? Ou qual foi a maneira, né? Que trataram essa criança que feriu ela? É importante você refletir sobre isso. Essa criança, muitas vezes ela está sentando no banco de motorista da sua vida. E lembra que criança não sabe dirigir. Vai dar certo colocar uma criança para dirigir a vida? A vida de um adulto? Vida de um adulto de 20, de 30, de 40, de 50 anos, independente da idade que você tem? Não é porque você está envelhecendo que essas crianças estão desaparecendo, não. Pelo contrário, né? Ela permanece aí na sua vida. Lembra quem assistiu a live anterior, né, que a gente falou sobre os traumas, né, a questão do inconsciente, que para o inconsciente não existe nem passado e nem futuro, é tudo no presente. Independente da idade que você tem, o seu inconsciente vai agir da mesma maneira. Tá? E quem não assistiu essa live, eu convido você a entrar lá no Instagram, né, e assistir a live, viu? É uma live muito importante. E a Ana estava falando, né? Eu fiquei aqui pensando, porque a questão é que assim, se você está se perguntando, mas e aí? O que é que eu faço com essa criança interior, né? Eu acho que a primeira questão é assim, olhar para ela. Se às vezes ela estava lá esquecida faz muito tempo e hoje você parou para olhar para isso, né? Vocês lembram que no começo da live a gente pediu para vocês pensarem um pouco, né, na sua criança interior e qual situação que vinha na sua cabeça, né? E talvez aí essa situação diga algo de você. Diga algo de você hoje, diga algo do que você sente, né? Então, assim, na verdade, quem pode fazer hoje, né? Porque às vezes na época você teve algum conflito com seus pais, mas, né, alguns têm os pais ainda, outros os pais se foram, mas nós não estamos dizendo dos seus pais, nós estamos dizendo de você mesmo. Quem pode fazer algo pela sua criança interior é você mesmo, né? Quem pode abraçar, quem pode voltar lá, né? Quem pode dar um novo significado é você, né? Novamente, quando a gente fala de... Não é sobre os seus pais, não é sobre a sua infância, se o que aconteceu foi certo ou errado, não é isso. É sobre você, né, ter a oportunidade de voltar e dar um novo significado a essas lembranças, a essas vivências, a tudo que você viveu, né? Então, olha aí, você pode, hoje você é adulto, você pode olhar a situação de forma diferente, você pode dar um novo significado. Então, hoje nós não estamos falando de pais, nós não estamos falando de quem é culpado. Nós estamos colocando que você pode voltar lá na sua infância e dar um novo significado a tudo que você viveu. Olha aí, ó. Se às vezes você se deu conta, pode ser que hoje seja um dia de mudança na sua vida, um dia de transformações, né? Então, olha a importância de olhar para essa criança aí. E o Tei está falando aqui sobre abraçar essa criança, e quando a gente fala em abraçar, a gente fala literalmente. Há quanto tempo você não se abraça? Quanto tempo você não dá um abraço em você mesmo, não faz um carinho em você, não fala para você eu sou importante, né? Eu sou especial,
amado, amada, querida, né? Quanto tempo você não se chama de inteligente, bonita, maravilhosa? Né? Quanto tempo você não se olha no espelho e não faz a posição da Mulher Maravilha ou do Superman? Uhum. Qual personagem você gosta? Eu adoro a Mulher Maravilha. Eu ia falar Super Choque, mas... Super Choque, é verdade. Ele é muito zangado, tem hora. Lembrei do diálogo de ontem. Esses bastidores aqui, vocês não sabem como que é. Então, né? Mas quanto tempo você não olha para você? Quanto tempo você não pega essa criança, seu interior, no colo? Não para, não olha para você, não se pega no colo, não faz um carinho em você, não fala algo bom para você mesmo. É ficar esperando que o outro faça por você aquilo que só você pode fazer. Né? Esperar que o outro cuide de você da maneira que só você pode cuidar. Então, aquela criança frágil, ela cresceu e você precisa falar isso para ela. Né? Na live anterior eu usei muito a história do elefante, mas ela serve para hoje também. Né? Da mesma maneira que o elefante, quando pequenininho, não consegue escapar da corrente, né, da estaca, né, o elefante adulto consegue. E tem muitas coisas na nossa vida que, quando criança, a gente não consegue resolver, mas o adulto consegue. E se você não parar para prestar atenção em você, prestar atenção na sua vida, prestar atenção quem você é, aonde você quer chegar, essas coisas não vão acontecer. Porque você precisa falar para suas crianças que ela cresceu, que hoje ela é uma adulta e que hoje ela dá conta da vida dela sozinha. Que hoje ela consegue se defender, que hoje ela consegue resolver as coisas da vida dela, que hoje ela consegue falar não, que hoje ela consegue pôr limite nas pessoas, que hoje ela é capaz de falar eu quero, eu gosto, eu não gosto, eu não quero, hoje ela sabe escolher. Né? É importante falar isso para essas crianças que estão aí dentro. Olha para a sua galera interior. É criança, é adolescente, é adulto, é o médico, né, que colocou medo da injeção, é o professor que falou alguma palavra que maltratou, é o pai, é a mãe, é o tio, quem que é? Quem é a pessoa que feriu essa criança? Que é a galera que está aí dentro de você. Cuida dessa criança, cuida dessa galera, que você vai ver o quanto que a tua vida vai mudar. E se você não está conseguindo detectar isso sozinho, significa que precisa de ajuda. Vai buscar ajuda de um profissional. Né? Tem vários profissionais como eu e o TI. Né, que estão aí para quê? Para fazer a diferença na vida das pessoas, para trazer qualidade de vida para as pessoas. Mas isso só vai acontecer, você só vai ter qualidade de vida, você só vai ter uma vida diferente, você só vai mudar a sua história se você se permitir. Deu o primeiro passo. Essa é a mensagem. Aqui, ó, a Sônia, a Nutri Malaguti, né, a Vanessa Malaguti entrou, a Cláudia Jesus, Mercado de Variedade, gente, sejam bem-vindos, né? A gente já está quase no finalzinho já da live, mas assim, novamente, né? Eu já falei aqui e volto a citar, né? Que olhar para essa criança interior não significa se infantilizar, gente, tá? Não é isso. Abraçar sua criança interior não significa se infantilizar, não é isso, tá? Na verdade, quando você faz isso, a vida fica mais leve. Você consegue lidar com a vida de maneira mais leve. E isso é muito importante, tá? Isso é muito importante para cada um de vocês. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, Ana. A Rita Costura. A Ritinha Costura mandou um texto aqui que a gente perdeu. Manda de novo, tia. E o Lê tá mandando outro. Vê se você consegue ler. Olha lá, o Leandro tá falando assim: como a manga madura do sol por fora, madura por dentro, e por dentro verde. Precisamos do tempo correto. Precisamos madurar com o tempo correto. Ele está citando uma manga que é madura por fora e verde por dentro, né? Ela foi forçada a madurar, né? Isso. E ao ela ser forçada, ela é madura não por completa, né? Mas sim parcialmente. E só se a gente esperar o tempo que a gente vai conseguir, né? Que isso seja completo. É isso mesmo, Lê? Perfeito, Leandro. Perfeito.
Colocação. A sua colocação está perfeita, é isso mesmo, a comparação que você fez é isso. Às vezes a nossa criança interior impede da gente amadurecer, né, por completo, ser um ser humano mais completo, né, enfim. E é aquilo, né, nós estamos falando aqui de... Tia Rita, manda sua mensagem de novo aí pra gente ler, que a gente perdeu ela aqui. Manda aí pra gente ler, que eu acho que vai acrescentar muito pra gente também. Exatamente. Então, a questão é essa, né, de encarar a vida com leveza, né? A gente vê tantas pessoas aí amarguradas, né? Eu tenho muito esse problema ainda, né? Enfim, às vezes a Ana falava assim, mas como você é zangado, exato. Ele é o zangado dos 7 anões. Isso. Aí ele reclama que eu sou feliz demais. Então, eu acho que a Ana cuida muito da criança dela e eu não cuido quase nada. É assim, gente. Eu tenho caso de amor com a minha criança interior. Mas quando a gente coloca aqui, gente, não é pra vocês ficarem se infantilizando, não. Por favor, não vou entender dessa maneira, tá? A gente quer que vocês entendam que hoje vocês é um adulto, tá? E é pra cuidar dessa criança como adulto. Fazer ela entender que ela cresceu, não é pra viver na infância, não. Então, resolver a criança interior não é que eu fico me infantilizando o tempo todo, não, tá? É que eu vou lá e percebo, né, a criança ferida, as coisas que eu estou fazendo, que está relacionada àquela criança lá, e vou conversando com ela, trabalho isso em terapia, a gente vai resolvendo. O dele fala assim que ele tem muito disso, mas ele já melhorou muito também, né? Ele vem evoluindo. Que bom, então, tô em evolução aí, gente, mas é isso. Às vezes aquela criança que precisa ainda ser cuidada, né? Às vezes a gente vê pessoas muito amarguradas, mas é porque a pessoa é ruim? Não, né? Talvez seja a criança dela que sofreu muito e ela carregou essa amargura para a vida adulta, né? Então a gente precisa olhar mais para essa criança também, porque é essa criança que vai fazer com que a gente diante dos problemas a gente encare com mais leveza, né? Às vezes as pessoas ficam muito apegadas aos problemas, às dificuldades, né? E esquecem que a vida também tem o seu lado bom, tem as coisas boas, né? Às vezes pessoas que são muito ocupadas, né? Não tem tempo às vezes para um lazer, para brincar, né? Não é só a questão da rotina diária, a questão também é da criança interior, né? Às vezes tem pessoas que fazem questão de parar um pouco, às vezes de falar um bom dia mais feliz, né, dona? Né? Bom dia! Pois é, né? Enfim, e muda muito, né, o dia das outras pessoas, às vezes levar a vida com mais humor, né? Assumindo responsabilidades, mas dá para levar a vida com mais humor, dá para levar a vida com mais leveza, dá às vezes para brincar, dá às vezes para relaxar um pouco mais, né? Tudo isso faz parte também, né? Tudo isso, você cuidando da sua criança interior, você também vai conseguir isso, né? Deixa eu ver aqui a Geislaine, a Laís e a... Deixa eu ver, gente. Mas olha que pessoa. Cantiele, isso. Então, disfarce. Olha ele sofrendo. Mas é isso, gente. é importante você olhar, você cuidar, você entender o que está acontecendo com você, né? Por isso que é importante fazer terapia, gente. Terapia é qualidade de vida, né? Terapia é maravilhoso, é você aprender a se conhecer, é você viver na sua vida de uma forma melhor, é você conseguir se encontrar, entender o que está acontecendo com você e ter ferramentas para você estar trabalhando essas situações na sua vida, né? Você que já faz terapia, parabéns, né? Você que não faz, busque uma terapia, que você vai ver o quanto que é diferente. E a gente espera aqui que a gente tenha acrescentado um pouco aí na sua vida. Sim, né? sim. Tenha levado um pouco de informação sobre o que acontece com você. Por que você está agindo assim, não sabe o motivo. Aqui, ó, Paulo Aguiar Samuel, né? Igual eu falei lá, Luzia Cantieri, a Laís, a Geislaine,
Agora entrou a Patrícia também, gente, nós já estamos bem no finzinho da live, mas obrigado pela presença de vocês, viu? A gente fica muito feliz. Sim, muito obrigado. E a gente convida vocês, né? A gente deixa sempre a nossa live salva lá, né? Sim, sim. Então, assim, a gente convida vocês a deixar uma história aí de uma criança interior sua, né? Ou lá no comentário das lives, quem não quiser expor, manda no privado pra gente. Isso. Né? Mas compartilha conosco ou uma história boa, ou uma história ruim, né? Você que lembrou aí da sua criança interior, de alguma história dela, né? Manda pra gente, compartilha com a gente. Vai ser muito bom saber ouvir essa história. Ó, a Sol falou que é maravilhoso fazer terapia. Eu amo. Né, Sol? É muito bom mesmo. Terminamos? Eu acho que sim, né? É. A criança... A sua criança. Você não falou da sua criança A interior? criança bagunçou bastante. Não, eu vou falar em outra live. Como sempre, só eu que falo. Não, eu falarei em Eu outras posso contar lives. pra eles o que você fazia quando a gente se conheceu? Você era muito zangado? Pode. Ia acordar cedo? Pode. Quando eu conheci essa pessoa aqui, antes dele evoluir, ser redimido, ele detestava acordar cedo. E aí eu chegava pra estudar com ele já estava lá, esperando. E tinha uma porta de blindex para abrir. Continua. Gente, eu chegava lá toda contente, feliz, começava a rir antes de abrir a porta, né? Para dar bom dia para ele, com um sorriso. Ele ficava com a cara desse tamanho. Na hora que eu abria a porta, ele falava assim: bom dia, Tê, tudo bem com você? Ele tinha vontade de tacar o notebook em mim, vocês não têm noção. É difícil, gente. Nossa. A criança zangada dele, acredito com a minha criança feliz. Aquilo ecoava assim dentro da minha cabeça. Só se for pra você. Nossa. Falava. É difícil. Hoje eu acho que eu já até me acostumei, né? Mas enfim. O que a tia Rita colocou ali? Adoro suas lives. Parabéns. Obrigada. A gente adora a sua presença. Ó, a Paty acabou de entrar. Gente, eu ficava vermelho às vezes, né? Igual essa camiseta aqui. Sério, ele era muito zangado. Ainda bem que ele trabalhou esse lado dele, essa criança. Acho que ele conversou com ela e conseguiram resolver essa situação. Ainda, não, hoje eu tomo um café, mas é difícil. Gente do céu, como a Ana acorda feliz, meu Deus. Mas eu já aprendi a lidar, já. Você já entendeu, né? Já. Pra que chorar se eu posso sorrir? Pois é. Tem que rir, tem que rir dos seus problemas. Enfim, né? Gente, então assim, né? Acho que vocês puderem entender um pouquinho mais, né, sobre a criança interior, né? Enfim. E assim, é mais para refletir mesmo, né? Que cada um vendo essa live, aqueles que chegaram agora no finalzinho, que depois, né, a gente vai postar lá, vocês vejam de novo. E às vezes, se você conseguir identificar aí, né, muito bacana. E como a Ana falou, né, procura ajuda se você não conseguir lidar com isso, né. Mas reflita sobre todas essas coisas aí que a gente falou, né. Enfim, eu acho que você vai se surpreender aí com algumas coisas aí que você vai encontrar nessa volta aí, nesse reencontro com a sua criança. É isso aí. A Paula colocou que ela te entende. Tamo junto, Paula, de novo, viu? Não falou nada. Ela é caixa de lápis agora, né? Paula, eu tô achando que você tá com complô contra mim hoje. Vamos encerrar? Vamos, o papo é gostoso, isso. Tá muito bom, a gente tá dando risada, mas eu acho que já deu nossa hora, né, galera? Gente, eu agradeço, né? Agradeço a compreensão de vocês, aquelas pessoas que interagiram conosco, muito obrigado. E você que entrou hoje, né? Que na próxima também interaja com a gente aí, mande a sua mensagem também, tá? Que a gente gosta muito de ver o que vocês pensam também sobre o que nós estamos falando aqui, enfim.
né? Desde já a gente agradece de novo o carinho de todo mundo, né? Postando history, compartilhando a live, tá? Verdade, ajudando a gente a divulgar, né? A gente continua pedindo a ajuda de vocês aí nessa divulgação que é muito importante, né, Tê? E para quem entrou agora, ó, a gente pediu para você deixar lá uma história sua da sua criança interior, tá? Ou na nossa live no Instagram, ou mandar no privado pra gente, contando aí a história. Isso, ó. Miele Peixoto aqui, que foi a última que entrou, né? Enfim. Gente, eu acho que é isso, né? Ah, o meu canal do YouTube começou a funcionar. Começou. É verdade, gente. Entra lá, começa a me seguir. O T já tem um canal dele, já tá há um Já tempo. tem também. Segue ele também, tá? Pra que a gente vai começar também a fazer postagens por lá. Isso, a Manuela Jesus também. Obrigado, Manuela, pela sua presença, tá? Enfim, acho que é isso, né? Manda a nossa live pro pessoal que não assistiu, que não pôde estar aqui. Vai ajudando a gente aí a divulgar esse trabalho, tá? Obrigada por mais uma live, mais uma quinta-feira, por vocês estarem conosco aqui até o final. É muito bom ter vocês aqui e a gente espera vocês, tá? Na próxima quinta-feira, às 8 horas, com um tema diferente, viu? Obrigada, gente. Não esquece de tirar um print aí e mandar pra nós a foto, tá? Que a gente fica esperando, viu? Um beijo enorme pra vocês. Muito obrigada pela participação de todos. Obrigado, gente. Boa noite, um abraço, né? A gente manda um abraço aí e acolhe também a criança interior de cada um de vocês, viu? A Paty falou aqui que entrou atrasada, mas vê a live depois. É isso aí, Paty. Isso mesmo, Paty. Muito obrigada, gente. Um beijão.